padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Hoje é dia especial, domingo, dia do Senhor, para proclamar a palavra. E a especialidade deste dia chama-nos a abrir, escancarando as portas do nosso coração a Ele que nos fala, para que a sua palavra nos interpele e seja de verdade lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, pensando a nossa tarefa missionária e tendo consciência da nossa tarefa cidadã, de reconstruir a sociedade e de colocá-la pela força do nosso testemunho na direção da justiça e da verdade. Lembro aqui e compartilho nos preparando para proclamar a palavra São Pedro Crisólogo, um bispo, que comenta dizendo em homilia: ao anoitecer levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra. Ao anoitecer, isto é, quando se concluiu a jornada terrestre, quando o mundo se afasta da luz do tempo. Chega a noite aquele que restitui a luz para dar-nos o dia sem ocaso, nós que caminhamos na noite deste mundo. Ao anoitecer, isto é, nos últimos tempos, nós somos oferecidos a Deus pelo sacrifício filial de Cristo e pelo sacrifício filial e solene dos apóstolos, sendo afugentados os demônios que tinham poder sobre nós por causa do culto dos ídolos. Pois enquanto ignorávamos ou ignoramos o Deus único, serviremos a inúmeros deuses em sacrílega escravidão. Meu irmão, minha irmã, Cristo não veio a nós pela carne, mas pela palavra. Quando a fé veio pela pregação e a pregação pela palavra, Ele nos libertou da escravidão dos demônios, reduzindo a prisioneiros aqueles ímpios tiranos. Desse momento em diante, os demônios que nos dominavam caíram em nossas mãos, submetidos ao nosso controle. Que a nossa infidelidade, irmãos e irmãs, não nos faça agora voltar a ser escravos, mas recomendando-nos como também as nossas ações ao Senhor, entreguemo-nos ao Pai e creiamos em Deus. Porque a vida do homem está nas mãos de Deus, que guia como Pai as ações de seus filhos e não deixa como Senhor de cuidar de nós como sua família. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Era tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Amado e amada de Deus, este Senhor missionário, saindo da sinagoga, vai com Tiago e João na casa de Simão e André e encontra a sogra de Simão com febre, portanto, impossibilitada de viver a sua liberdade de filha de Deus e, sobretudo, de fazer aquilo que nos define como filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus: servir. E é dele que vem a força. Bastou segurar a sua mão e ajudou-a a levantar-se, isto é, devolveu a ela aquela inteireza perdida. A febre, sinal do maligno que nos imobiliza, que nos escraviza, que nos faz dele.
Ela então, quando a febre desapareceu, portanto, recebeu de Jesus a fonte, a força que a resgata, ela começou a servi-los. Para nos fazer entender, se nós servimos, é porque em nós age a força de Deus. Se não somos servidores uns dos outros, sobretudo dos pobres e dos que precisam, é porque estamos, de fato, claramente mobilizados pela força do maligno. Por isso o Senhor recebia ali doentes, possuídos de demônios, de modo que a casa inteira ficou cheia e tanta gente na porta. As pessoas eram curadas de doenças e os demônios eram expulsos. E os demônios não podiam falar, sabiam que Jesus era de fato o Senhor. É este o caminho do nosso desafio, reconhecer que Ele é o Senhor de nossa vida e pela proclamação da palavra e por sua escuta amorosa, colocá-lo como centro de nossa vida, para assimilarmos o seu jeito de ser, unido ao coração do seu Pai, como devemos nós, por Ele, unirmos-nos ao coração do nosso Pai na força do Espírito, para que possamos ser de verdade aquilo que Deus nos chama a ser, seus filhos e filhas, instrumentos do seu amor, da sua justiça e da sua paz. Vamos pedir essa graça, sobretudo para que o nosso testemunho tenha força de indicar novos caminhos, no diálogo, no conhecimento da realidade e em propostas que sejam inteligentes, humanas e espirituais o suficiente para mudar os rumos da nossa sociedade. Unidos ao coração de nossa Mãe, neste dia do Senhor, dia de nossas comunidades de fé, de proclamar a palavra, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa. Do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira